Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, te agradecemos pela vida do Teu servo, Pai, por esse jovem, Senhor, que tem apresentado a Ti com alegria, Senhor, o coração, Deus, como instrumento, Pai, para trazer também da Tua palavra. Move sobre ele, Pai, Deus, poderosamente o Teu querer, Senhor. Abençoa, Senhor, e alcança todos os aspectos, Pai, sonhos e expectativas do coração dele, Pai. Deus, como igreja, nós abençoamos a vida do grupo, Pai, e te apresentamos, Pai, essa manhã, essa palavra, ser conosco, Pai. Também, Senhor, clamamos, queremos de Ti, Pai, queremos mais e mais de Ti. Pai, assim oramos e clamamos e apresentamos o Teu Filho diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Amém. Já falei com alguns de vocês aí fora. É um prazer imenso, sempre um prazer voltar para essa casa, minha primeira referência, minha primeira casa, que eu costumo dizer, porque eu cresci pequenininho, alguns irmãos lembram de mim, né? E no ano passado, se eu não me engano, eu estive aqui, não foi, pastor, no ano passado? Ou retrasado, o tempo está passando tão rápido que a gente nem... Mas enfim, foi uma bênção e é um prazer retornar. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Emerson pela confiança. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis e você confiar uma pessoa subir no altar e alimentar a igreja é algo que nós precisamos ter muita atenção para isso, né? Não é todo mundo que pode trazer um alimento, subir no altar da sua igreja, você dizer amém para o que a pessoa está falando, porque nós precisamos pregar o que a palavra diz. Amém. Amém? Eu sei que essa igreja é uma igreja saudável, abençoada, que se alimenta do que o Senhor está dizendo nesse tempo. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias proféticos, não é? A gente está uma semana aí numa guerra que pode se desdobrar em situações mundiais, em termos mundiais, não é? E o Senhor, Ele está dizendo, como Ele disse lá nos Evangelhos, disse, olha, aprendei a parábola da figueira, quando vides que os seus galhos estão tenros e as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. A figueira é Israel. O Senhor está dizendo para nós como igreja, olhe para a figueira, observe o que está acontecendo com ela. E esse é o tempo onde nós estamos vivenciando acontecimentos que estão profetizados. Amém? Nós precisamos orar, meus irmãos. Orar pela igreja nesse tempo. Orar por Israel. E até quando a gente ora? A pergunta, a gente vê tanta maldade, a gente vê tanta destruição. Obrigado, querido. A gente vê tanta destruição, a gente vê tanta morte, tanta dor, tanto choro, tanto luto. E Senhor, até quando? Isaías vai responder dizendo, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como a aurora e a tua salvação como uma tocha acesa. Amém. E ele diz, os gentios, as nações verão a tua justiça e os reis da terra a sua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor dirá. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Aleluia. Essa é uma promessa para o povo de Israel, uma promessa para o povo de Deus. Então nós precisamos orar até que a justiça do Senhor venha, até que Ele rasgue os céus e faça chover justiça outra vez. Amém? Amém. Então eu conto com os irmãos, com a igreja do Senhor, para levantar clamor diante do Senhor num tempo como esse. Amém? Amém. Meus irmãos, o tema que o Senhor trouxe ao meu coração está lá em Tiago. Peço que os irmãos abram a Bíblia. Tiago, capítulo 1. O tema da mensagem que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração é o caminho de Deus. Tema precioso, uma palavra que falou muito ao meu coração. O caminho de Deus. Tiago 1, versículo 2.
Todos acharam? Amém. Amém? Tiago 1, versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém? Amém. Eu quero perguntar para os irmãos nessa manhã: o que fazer no meio da provação? Qual é a resposta para essa pergunta? O que fazer no meio da provação? Quantos aqui passam por provações? Amém? Se você passa por provações, você tem um Pai. Você tem um Deus sobre a sua vida que tem interesse em trabalhar na sua vida até que você seja maduro, completo, não tendo falta de coisa alguma. O que fazer no meio da provação? Qual é a resposta para isso, meus irmãos? Em um tempo como esse, essa pergunta, e a resposta para essa pergunta é extremamente importante para nós. Se você perguntar, e a resposta para isso depende para quem você pergunta. Se você perguntar isso para a psicologia, talvez ela vai te dizer: olha, vamos olhar para o outro lado, vamos tentar ressignificar. O que você faz no meio da provação? Vamos tentar olhar de outra maneira, espera. Se você perguntar isso para o mundo vai dizer: olha, caia fora, fuja da provação, procure um atalho, abandone o barco. Não é? Se você perguntar isso para a religião, o que fazer no meio da provação? A religião, a dos amigos de Jó, talvez eles vão dizer: olha, abandona esse teu pecado escondido aí. Você está passando por provação, tem alguma coisa errada com você. Mas se você perguntar para o Evangelho de Jesus, o que fazer no meio da provação, ele vai te dizer: alegre-se, e alegre-se muito. Isso é um paradoxo tremendo. Isso é algo que deixa um ponto de interrogação imenso no nosso coração, muitas vezes até, quanto mais no do mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus pensa diferente de nós. Porque Deus escolhe caminhos diferentes de nós. O que diz Isaías? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Amém. Meus irmãos, a gente sempre vai escolher um caminho fácil para chegar no fim da história, para chegar no nosso objetivo. Se estiver nas nossas mãos, a gente sempre vai escolher o caminho tranquilo, o caminho que não tem tempestade, o caminho que só tem bonança. Mas o teu Senhor, diz lá em Naum, o profeta diz: o caminho do Senhor é no meio da tormenta e da tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Amém. Deus muitas vezes escolhe caminhos que nós não podemos entender. Você está vivendo provação. Eu passo por provações, estou passando por provações. A igreja do Senhor é uma igreja provada e provada pelo fogo. Sabe por quê, meus irmãos? A gente olha para o que é aparente, mas as coisas que são aparentes, elas são passageiras. Aquilo que é eterno permanece. O fogo vem e não consegue consumir. E nós vivemos tempos onde a gente enxerga pessoas extremamente evidentes, mas pouquíssimo relevantes. Pega um grande cantor, uma grande cantora com influência talvez mundial. Não vou nem citar nome para não dar ibope, que você conhece. Não é? São pessoas extremamente influentes, mas não são relevantes. Sabe o que é relevante, meu irmão? É o que permanece quando o fogo vem. E o fogo consome a palha. Existem pessoas extremamente ricas, mas pobres diante de Deus. Sabe por quê? Porque o fogo não é refinado pelo fogo, não é provado pelo fogo. O Senhor está dizendo à igreja de Laodiceia: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aleluia. As nossas riquezas perante Deus são aquelas que permanecem para a eternidade.
E o problema é que muitas vezes o que a gente vê no mundo, o que o mundo nos ensina, e a gente acaba indo atrás dessas coisas, andando por esses caminhos, são juntar tesouros aqui, aonde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão mina e rouba. Mas o Senhor tem algo para a sua igreja. Amém. Algo que permanece de geração em geração, de eternidade em eternidade. A igreja guarda os tesouros do reino, e você é esse depósito. Você é o depósito do Senhor, dos mistérios, o dispenseiro dos mistérios do reino. Amém? Aleluia. Se posicione nesse lugar. Então, se você está vivendo provação hoje, se alegre, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te amadurecendo. Diz o texto, Tiago 1, 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Repete isso comigo: desenvolve a perseverança. E a primeira coisa que a provação vai fazer na minha e na sua vida é desenvolver perseverança. E o que é perseverança? É a fé aprofundando raízes. A prova da vossa fé, ela vai fazer com que esta fé lance raízes mais profundas em Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não têm raiz em mais nada. Elas não sabem falar por si mesmas, elas repetem um discurso que a maioria está falando. Elas seguem qual é a nova trend do Instagram, qual é a nova moda, as pessoas só vão repetindo. Quantas pessoas estão falando, desculpe a palavra, asneira, no meio dessa guerra, defendendo terroristas? Por quê? Elas não têm raiz em nada, elas só repetem o discurso da maioria. E meus irmãos, ouça isso, cuidado com a maioria. Porque a maioria no momento está dizendo hosana nas alturas e depois está dizendo crucifica o que é Barrabás. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, a maioria está indo para a porta larga. Cuidado quando você vai com a maioria, com o que todo mundo está falando. Cuidado quando você está no meio da multidão repetindo o mesmo discurso. Quem está do seu lado? Quem caminha? Quem está na mesma trincheira que você? O que essa pessoa defende? Se as pessoas hoje se fizessem essas perguntas, elas não tomariam certos partidos e direções para a sua vida. Se elas olhassem para o lado e pensassem: quem é essa pessoa que está repetindo o meu discurso? Talvez elas não escolheriam muitos caminhos errados. Nós precisamos estar aonde o Senhor está, com aquilo que Ele está dizendo, com aquilo que Ele está fazendo. Porque a igreja, ela vai onde o Senhor vai. Meus irmãos, Cristo é o cabeça. Nós somos as pernas, o corpo que caminha para onde o cabeça quer. Amém. Nós abraçamos e tocamos em quem Ele nos manda. Nós fazemos com as nossas mãos aquilo que o cabeça nos ordena. Nós precisamos estar ligados a Ele. Existe uma crise de identidade de pessoas que não têm raiz em nada hoje. Se você for num campus de uma universidade pública, não é, pastor? O senhor conhece isso? Alguns aqui estudantes também conhecem. Talvez você pergunte para algum estudante qual é o seu gênero, ele não vai saber te responder. Percebe o nível de confusão que essa geração enfrenta? É complicada essa situação que nós vivemos hoje. Um povo sem raiz. E quando se prende a alguma coisa, no primeiro vento, se destrói. Jesus disse: a quem compararei um homem sábio? Aquele que ouve as minhas palavras, eu vou compará-lo a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceram os rios, correram os rios, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Amém.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, correram os rios, desceram as chuvas contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua queda. A gente está edificando a nossa vida naquilo que o homem está dizendo, naquilo que a mídia está dizendo, mas a gente não volta para essa palavra. E por isso que muitas vezes no tempo da tempestade, no tempo da provação, a gente desmorona, porque a gente não tem um alicerce. Existe um tipo de homem. Você pode até ser uma pessoa feliz, você pode ser uma pessoa abençoada, você pode ser uma pessoa alegre no Senhor, mas existe um tipo de homem que é bem-aventurado. Esse homem, ele é abençoado com felicidade, ele é mais do que feliz. E o Senhor vai dizer no Salmo 1, ele nos apresenta quem é esse homem, quem é essa pessoa. Ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, por que ele não faz isso? Porque antes, na lei do Senhor está o seu prazer, e nela ele medita de dia e de noite. Ele vai dizer: pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, em cujas folhas nunca caem, tudo que fizer prosperará. Ele vai dizer: os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão, não poderão ficar de pé no juízo, nem na assembleia dos justos, nem subsistirão na assembleia dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus tem propósitos eternos em provações passageiras. Eu vou repetir isso. Deus tem propósitos eternos em provações passageiras. Você nunca leu o que Paulo escreveu? Meus irmãos, nós sabemos que essa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Meus irmãos, o propósito do papai não é fazer a nossa vontade. O propósito do papai é te fazer mais parecido com Jesus, o seu filho amado. Quando nós compreendemos isso, a gente consegue se alegrar no meio da provação. Ninguém vai te ensinar a fazer isso, mas o Evangelho de Jesus vai dizer: olha, a provação é motivo de grande alegria. Você tem um pai que está trabalhando na sua vida. Você tem um moleiro que está te moldando. Se quebrar, continua na mão dele, não se preocupa. É ele quem está te moldando, é ele quem está trabalhando. Permaneça no meio das provações. Sabe por quê, meu irmão? Só quem permanece, ouça isso, só quem permanece no meio da tempestade pode conhecer o Deus que anda sobre as águas. Só quem permanece no meio da tempestade pode ouvir no final a voz do Deus que diz ao vento: cala-te, ao mar, aquieta-te. Quem não permanece não tem história para contar. Quem não permanece não consegue viver milagres. E o Senhor está levantando uma igreja que permanece nele no meio da provação, confia nele. O Senhor está levantando uma geração que tem raízes profundas nele, que bebe das águas do Espírito. Meus irmãos, é muito melhor estar em um barco com Jesus no meio de águas revoltas, mas com o destino certo, do que em um barco sem ele, em um mar silencioso, à deriva. É melhor estar com Jesus no meio da tempestade, porque você vai chegar do outro lado. E se você permanecer, ainda que tudo, o vento contrário, ainda que tudo ao seu redor diga: saia do barco, foge. Se você permanecer, você vai conhecer o Deus que caminha sobre as águas. Amém. Billy Graham escreveu uma coisa que eu acho poderosa. Ele diz assim: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, ouça isso, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto.
não é? Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto, adornado com todo tipo de engano, com todo tipo de promessa, que não resiste ao fogo, não pode resistir ao fogo, não pode resistir à tempestade. Prazeres passageiros geram condenações eternas, meus irmãos. O Evangelho não mudou. O Evangelho não mudou, o Evangelho é o mesmo. Existe uma promessa do Senhor repousada sobre a sua vida. Existe uma promessa da parte de Deus sobre você. Você não escolheu vir aqui nessa manhã, foi o Senhor quem te trouxe. Porque Jesus disse: não fostes vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele escolheu você antes da fundação do mundo, e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Então o propósito do Papai não é fazer a nossa vontade, mas é nos tornar semelhantes a Jesus. E Satanás vai sempre usar todas as armas possíveis para te tirar do propósito que Deus tem para a sua vida. Ele vai sempre te oferecer barcos prontos, no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio da provação. Ponha os seus olhos em Jesus. Meus irmãos, passar por lutas, passar por desertos, passar por provações, não quer dizer que Deus não está no barco com você. Quer dizer que Deus tem interesse no seu coração. Sabe o que Ele diz para Israel? Ele diz: eu te pus no deserto para saber o que existia no seu coração. Sabe, Deus não precisa saber, porque Ele já sabe, Ele está vendo. Quando a Bíblia diz para saber o que existia no seu coração, o Senhor está dizendo para trazer à tona, para que você reconheça, porque você só se arrepende daquilo que você reconhece. Então muitas vezes as tribulações vêm para trazer à tona, para trazer à superfície aquilo que está aqui dentro. E às vezes você entra numa rota de deserto e o Espírito nos leva para esse lugar. Foi o Espírito que levou Jesus. Deus tem a nossa vida na palma da mão dele. Amém? Amém? Quando muitas vezes a gente entra numa rota de deserto, a gente começa a vivenciar outra vez, às vezes pecados que a gente luta contra pecados que a gente não tinha há muito tempo. A gente fala: Senhor, eu estou regredindo. Como isso? Eu estou voltando. O Senhor está só mostrando que já está aí dentro, precisa ser tratado. Para que você faz uma prova? Você faz uma prova para ser promovido, para avançar de nível. Então, mais uma vez, o Senhor vai dizer que se alegre muito, por motivo de grande alegria, porque Deus está querendo te levar a um nível mais profundo. Se você está vivendo provações, Deus deseja te aprovar. O propósito de Deus no deserto é te aprovar, é te levar à terra da promessa. Mas o caminho de Deus tem deserto no meio. E a segunda coisa que as provações fazem na nossa vida, na minha e na sua vida, é nos tornar completos, não tendo falta de coisa alguma. Isso aqui é algo que é de fato um aparente paradoxo mesmo. Porque se tem uma coisa que nós podemos ver no meio da provação, são privações. No meio das provações, a única coisa que a gente consegue enxergar são privações. A gente não tem resposta, a gente não tem muitas vezes solução, a gente não enxerga saída, falta teto, falta casa, falta dinheiro, falta amigos, falta tudo. Parece que falta tudo. É porque no final da história, meus irmãos, quem permanece na presença do Senhor, quem persevera e se permite ser moldado e amadurecido, vai entender que tudo que nós precisamos sempre foi Ele. Você não precisa de muitas coisas, você só precisa de Jesus. A igreja, a gente se turba o coração com tanta coisa. A igreja não precisa de outro presidente. A igreja não precisa de um governo X,
A igreja não precisa da melhor ocasião, da melhor circunstância. A igreja precisa de Cristo. Amém. Seja no tempo de guerra, seja no tempo de paz, seja com o governo que nós achamos ruim ou que nós achamos bom, a igreja precisa de Cristo. Amém. A igreja precisa de Jesus e de quem Ele é. Então, se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de coisa alguma. Eu sei o que é descansar em pastos verdejantes. Eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ter em abastança. Eu sei o que é ter abundância. Eu sei o que é ter necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Amém. Só alguém amadurecido na fé, com raízes profundas, pode dizer isso. A gente fala muito essas coisas quando a gente passa por determinadas guerras e lutas. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase triunfante. Mas, meus irmãos, Paulo estava muitas vezes em prisões, encarcerado, passando fome, passando frio, passando nudez, açoitado. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quantos podem dizer isso? Meus queridos irmãos, nós vamos passar por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não desanime. Você pode ter um bom ânimo nele, achar ânimo e força nele, simplesmente porque Ele venceu. Jesus venceu. Aleluia. E Ele é poderoso para te levar vitorioso até o fim. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? A promessa de Deus, ouça isso, a promessa de Deus nunca foi a respeito de nos livrar do fogo. A promessa de Deus não diz respeito tampouco a nos poupar de águas revoltas, mas Ele diz: agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, eu te chamei pelo nome, eu te remi, tu és meu. Ele disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passares, não te submergirão. E vai dizer: quando passares pelo fogo, ele não te queimará e a chama não arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não quer dizer não passar pelo fogo. A promessa de Deus é: quando passares, porque você vai passar. Vai passar. Mas o fogo de Deus, ele não vem sobre nós para nos machucar. O fogo de Deus, ele vem sobre nós para queimar a palha em nós. Amém. O fogo de Deus vem sobre nós para nos purificar. E Ele revela aquilo que está no nosso coração. Deus está levantando um povo nesse tempo, uma geração e uma igreja nesse tempo que não tem medo do fogo, que se aproxima e permanece no meio do fogo, porque sabe que o Senhor está no meio do fogo com ele. Amém. Meus irmãos, isso me lembra 3 jovens, 3 meninos que decidiram escolher o caminho de Deus e não se dobrar ao decreto de um rei chamado Nabucodonosor. Ouça isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu tenho certeza que vocês conhecem essa história. O rei, no som dos instrumentos, ordenou que se dobrassem perante ele, em adoração, em culto. E esses 3 jovens se recusaram a se dobrar perante ele. E Nabucodonosor ordenou que eles fossem amarrados, presos e lançados na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. Mas quando ele olha outra vez, ele vê 4 homens soltos caminhando no meio do fogo e não sentiam dano algum, não tinham dano algum. E ele fala: e o 4º homem no meio do fogo é semelhante ao Filho de Deuses. Aleluia. Sabe por que o fogo veio? Sabe por que essa prova veio sobre ele? Sabe por que o Senhor permitiu o fogo?
Porque no final da história nem a roupa deles tinha cheiro de fumaça, mas as cordas que os prendiam foi queimada. Amém. As cordas foram totalmente queimadas. A gente reclama do fogo, a gente não quer passar pela prova, mas é esse fogo que vai te libertar e vai te tornar mais semelhante a Jesus. É o fogo da provação, é no meio do deserto que você aprende a olhar para Ele. É no meio da dor, meus irmãos, que o nosso coração é trabalhado pelas mãos do oleiro, é amassando o barro, é colocando mais água, é amolecendo esse barro, é sendo tratado e recebendo as digitais desse homem Deus chamado Jesus. Aleluia. Nós precisamos voltar a esse lugar de profundidade com o Senhor. Nós precisamos voltar a esse lugar de intimidade com Ele, como igreja. Num tempo como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos estar escondidos nele. No meio de tantas vozes, no meio de tantas oportunidades que o mundo tenta seduzir a igreja, tantos barcos para fugir para longe. Deixa eu te dizer uma coisa: o fogo desse mundo não pode queimar a carne daquele homem cujo coração já arde de amor por Jesus. Aleluia. E o Senhor quer arder, fazer arder e queimar o fogo santo em nosso coração. Aleluia. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um homem após mim, que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Eu Deus. acho maravilhoso quando Malaquias profetiza isso, Malaquias 3, o último livro do Antigo Testamento. Ele vai dizer: de repente virá o Senhor ao seu tempo, o mensageiro da aliança a quem buscais. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? Porque ele é como fogo do ourives, ele é como sabão na mão dos lavandeiros, e ele se assentará como purificador, como refinador da prata, e ele purificará os filhos de Levi, e nesse dia eles apresentarão uma oferta aceitável ao Senhor. Aleluia. O Senhor é como fogo do ourives, Ele é como a potassa na mão dos lavandeiros, mas isso vem através do fogo que vem do alto. Deus deseja refinar a sua igreja nesse tempo, nos trazer tesouros, ouro refinado pelo fogo. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha tudo, era uma igreja rica, era uma igreja abastada, ela tinha tudo, e ela se localizava numa região onde tinham grandes bancos, depósitos de ouro puro, um comércio extremamente desenvolvido no meio da Ásia Menor, entre Colossos e Herápolis, duas regiões onde havia água quente, águas termais, e por outro lado águas frias que serviam para refrigério. Laodiceia não tinha água, então ela canalizava essa água dessas duas cidades, mas quando chegava em Laodiceia a água já estava morna, não vinha nem quente, não vinha nem fria, ela estava morna. É por isso que o Senhor olha para essa igreja, que olhava para si mesmo e dizia: já tenho tudo, não preciso de mais nada, estou farto, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E o Senhor fala: porque não és quente nem frio, mas morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Sabe uma outra coisa que existia em Laodiceia? Um desenvolvimento na área da medicina. Eles produziam, principalmente na área da oftalmologia, um pó que curava de oftalmias, um colírio para oftalmias. E o Senhor olha para essa igreja e diz: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e colírio para ungires os teus olhos, para que vejas realmente. E outra coisa é que nessa cidade existia um desenvolvimento da indústria têxtil. Eles produziam uma lã negra. O Senhor olha para ela e diz: que vestes brancas compres de mim,
para que não seja exposta à vergonha da tua nudez. E ele diz a uma igreja: eis que eu estou à porta e bato, do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, eu darei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Aleluia. Eu darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei no trono com o meu Pai. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, diz o Senhor. E o Senhor, nesse tempo, está nos levando a um lugar de talvez provações que virão sobre nós, desafios que virão sobre nós, sobre a sua igreja. E eu quero te dizer mais uma vez: se alegre, porque o Senhor está trabalhando no seu coração. Quem não deseja permanecer na presença, Deus não vai obrigar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o amor é cavalheiro. O amor não obriga, o amor não arromba portas. Deus bate na porta. Se você não quiser abrir, Ele não vai entrar. Mas se você abrir essa porta, Ele vai trabalhar na sua vida, dia após dia, brilhando e brilhando, até ser dia perfeito. Amém. Eu creio que o Senhor está levantando essa igreja que compreende o propósito das provações, que acha no meio das provações motivo de grande alegria, porque entendeu quem está no controle do barco. Descansar em Deus não é a ausência de tempestades, não quer dizer isso, mas é saber a hora de dormir, mesmo passando por problemas. Jesus dormia no barco, mas Ele sabia quem estava no controle. Amém. Nós precisamos voltar a esse lugar de entendimento de quem o Senhor é para a sua igreja. Nós precisamos voltar a esse lugar de reconhecer quem é o dono da nossa vida. Meus irmãos, a gente anda fadigado com tanta coisa, sabe por quê? Porque a gente faz conforme a gente ouve do nosso próprio coração. A gente toma tarefas para nós que o Senhor muitas vezes nunca pediu para a gente fazer. E como a gente precisa aprender com Jesus, Ele disse: em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele fala: como eu ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Nós precisamos voltar a afinar os nossos ouvidos ao Senhor, a estar onde Ele está, a fazer o que Ele está fazendo. Volta, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Existe um só caminho para a igreja do Senhor, e esse caminho é Cristo. Eu quero te escandalizar aqui nessa manhã, meus irmãos. Todos os caminhos levam a Deus. Todos. Sabia disso? Todos os caminhos vão te levar para Deus, porque a Bíblia diz que todos vão te comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas só um caminho leva a Deus como Pai. Amém. Esse caminho é Cristo. Amém. Não existe outro caminho. Você vai se encontrar com Deus como juiz, queira você ou não. O mundo vai se encontrar com Deus como juiz, assentado sobre o trono, queira o mundo ou não. Mas a igreja vai se encontrar com Deus como Pai. A igreja vai ver a porta aberta e vai ouvir Ele dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Nós precisamos voltar ao lugar de dependência do Senhor nesse tempo. Porque foi para um tempo como esse, assim como está escrito em Esther, foi para um tempo como esse que o Senhor levantou a sua igreja. Tem muita gente que vê a situação do país hoje e fala: não, eu vou me mudar para tal lugar, eu vou me mudar para Portugal. O pessoal tem uma mania de querer ir para Portugal. Não é fácil assim não, gente. Não é? Mas o Senhor te plantou aqui. O Senhor te fez nascer um brasileiro, uma brasileira. Você tem autoridade.
Você tem legalidade para se colocar na brecha e clamar por essa nação. Deus te levantou, te fez nascer em um tempo como esse. Não foi no tempo de Cristo, não foi no tempo dos apóstolos, não foi no tempo dos profetas. Foi num tempo como esse, para te fazer farol para essa geração, para te fazer luz para essa geração, para te fazer sal dessa terra, neste tempo, com os desafios deste tempo. É o momento de nós voltarmos como igreja ao lugar de dependência dele, ao lugar de ouvir a sua voz, ao lugar de se submeter ao Senhor. E o livro de Tiago, ele é poderoso para isso, porque ele vai dizer: vós que sois de ânimo dobre, purificai o vosso coração, limpai as mãos, pecadores. Submetam-se ao Senhor, se coloque debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Esse é o momento de nos colocarmos outra vez debaixo da mão do Senhor. Entendemos os tempos e as estações, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos do fim. Eu não quero ser alarmista. Tem muitas peças que precisam ser colocadas ainda no tabuleiro das nações, mas certamente o que nós estamos vivendo é um grande sinal para a igreja nesses dias. É um despertar para a igreja nesses dias, que nós estejamos atentos à figueira, porque o Senhor está às portas. E o que diz em Amós: porque isso te farei, ó Israel, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Será que nós estamos preparados? Porque o Senhor vem buscar uma noiva madura, com vestes brancas para Ele. Amém. O Senhor não vem buscar uma menina inconstante. O Senhor vem buscar uma noiva preparada, que espera por Ele. Aleluia. Certamente não tardará, e essa é uma promessa que Ele nos fez: eis que cedo vem, sem demora, o Senhor vai rasgar os céus e vai descer sobre a terra. Nós precisamos estar preparados para isso. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu te digo, prepara-te, ó igreja, porque o teu Deus vem, o Senhor vem. Amém, meus irmãos? Amém. Quero pedir que você se coloque de pé no seu lugar. Queria orar com vocês nessa manhã. Feche os seus olhos onde você está. Jesus disse: o meu Pai está trabalhando até agora e eu também trabalho. O Senhor certamente está passeando nesse lugar nessa manhã. Aleluia. O Senhor está trabalhando em corações aqui nessa manhã. Você não decidiu sair da sua casa de manhã e vir, foi o Espírito quem te trouxe. Nós não sabemos o tempo que há de vir nos próximos dias, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: permaneça onde te plantei. Permaneça no lugar onde eu estou, onde eu te chamei para estar. Pai querido, em nome de Jesus, Ô Pai, aqui estamos como tua igreja, Senhor. Jesus. Em um tempo como esse, Senhor, dobrados diante de Ti. Neste tempo, nesta oportunidade chamada hoje, Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz e não endurecer o nosso coração, que o Teu Espírito está dizendo às igrejas. Senhor, num tempo como esse, abre os nossos ouvidos para ouvirmos como aqueles que aprendem. Senhor, desentulha o nosso coração nesses dias. Senhor, essa presença que está sobre essa igreja, no meio dessa igreja hoje, que seja como fogo nos corações outra vez. Senhor, o Senhor está trazendo uma coisa nova para essa congregação aqui nesses dias.
Senhor está fluindo de uma maneira nova nesse lugar, nesses dias. O Senhor está trazendo águas novas nesses dias, águas frescas dos céus para esse lugar, nesse tempo que se chama hoje. O Senhor está renovando a visão. O Senhor está tirando véus dos corações aqui. O Senhor está purificando, porque o povo do Senhor vem para queimar a palha, vem para queimar aquilo que o Senhor nunca plantou em nós. Senhor, vem como um fogo sobre esse lugar, vem como um fogo do Espírito de Deus, ardendo nos corações, queimando corações, renovando a visão, convertendo corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Transforma, Senhor, a tua igreja. Nos transforma nesse tempo, Jesus. Restaura, Senhor, a visão. Nos leva de volta ao lugar do compromisso, ao lugar da aliança. Nos faz entrar no vínculo da aliança outra vez. Senhor, nós não temos medo do teu fogo. Nós confiamos que o Senhor é conosco nesses dias, Jesus. Ainda que venha, Senhor, tribulação sobre esta nação, ainda que venha tempo, Senhor, de guerra, ou no meio da paz, nós permaneceremos em Ti, inabaláveis em Ti, inabaláveis em Ti. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes se movam e se lancem no mar, ainda que as muitas águas rujam, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o lugar das suas santas moradas. Não seremos abalados, porque o Senhor está no meio dela. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Nós lançamos fora as nossas convicções nessa manhã. Nós lançamos fora, Senhor. Derrubamos os muros que nos afastam do teu agir. Senhor, nós lançamos por terra barreiras que têm nos impedido de viver mais do Senhor. Todo sofisma que se levanta contra o conhecimento do Senhor, nessa hora, ordenamos como igreja, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A frieza dos corações seja queimada pelo fogo. Olhos secos voltem a chorar de novo diante do altar. Ministros do Senhor, ministros do Senhor, chorem envolvendo o altar outra vez. Precisamos do teu fogo, Jesus. Este é o clamor da tua igreja. O Espírito e a noiva dizem juntos: vem, vem sobre nós de novo, Senhor. Eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Restaura os fundamentos, Jesus. Restaura os fundamentos de novo. Derruba as barreiras de separação entre nós, Senhor, para reconhecermos que há um só ungido, há um só ungido, há um só Cristo, um só Senhor sobre a igreja, uma só voz de direção para a tua noiva. Oh, leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor. Nós queremos mais. Precisamos mais. Queremos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, Senhor. Em um tempo de tantos ventos de doutrina, ventos de ideologias malignas sobre a nossa geração, Senhor, nos firma, lança as nossas raízes mais fundo para bebermos das águas do Espírito de Deus.
Mãos cansadas sejam fortalecidas nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus. Sim, joelhos vacilantes, mãos cansadas, recebam vida e força do Senhor outra vez. Aleluia. Restauração, restauração. Oh, dons sendo derramados de novo, ministérios ativados outra vez. Espírito de revelação e de conhecimento de Jesus. Espírito de revelação e conhecimento do Filho, vem sobre nós, caia sobre nós nessa manhã. Oh, corações abertos, declaramos as amarras de Satanás sendo queimadas pelo fogo do Filho de Deus, dos olhos do Filho, queimando cadeias. Oh, livres pelo Filho, verdadeiramente livres pelo Filho. Oh, corações restaurados. Aleluia. Olhos abertos outra vez, como nos primeiros dias, como nas primeiras horas, como no primeiro amor. Como nos primeiros dias, como nas primeiras horas, como no primeiro amor. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Diz o Senhor. Feche a porta outra vez. Se buscar-me viver. Tu és a fonte, Jesus. Tu és a fonte de águas vivas. Nós não queremos beber de cisternas rotas outra vez. Tu és a fonte. Não existe outra fonte. Eu não conheço outra rocha. Oh, eu não conheço outra rocha. Nos colocamos, Senhor, debaixo da tua potente mão de novo. Perdoa as nossas falhas, Senhor, nossos pecados. Senhor, purifica a ânimo dobre dos nossos corações. Limpa as nossas mãos, Senhor. Precisamos de mais de Ti. Precisamos de mais de quem Tu és. Acende fogo nos corações. Nesta manhã, acende fogo nos corações. Acende fogo nos corações, Jesus. Restaura os fundamentos. Restaura fundamentos. Oh Deus, Aleluia. que as Tuas reuniões não sejam sobre nós. Que a assembleia e a congregação do Teu povo não seja sobre as nossas próprias dores. Que nós possamos olhar para Ti. Que a Tua igreja aprenda a olhar para Ti outra vez. Porque os que olham para o Senhor têm o seu rosto iluminado. Os seus rostos não experimentarão a confusão. É, Senhor. Os
lugar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as gerações, todas as gerações. Creio que o Senhor vai fazer nesse tempo. Ele não vai fazer com jovens apenas. O Senhor está dizendo aqui hoje, você talvez que pense que já viveu tudo que o Senhor já tinha para fazer na sua vida. O meu Deus não vai fazer nada com a minha geração sem que a minha geração dê as mãos a vocês. O Senhor está realizando algo entre os jovens, entre os anciãos, entre as crianças de colo nesses dias. Aleluia. Porque diz a palavra, depois daqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas terão visões. Os vossos anciãos sonharão sonhos. Aleluia. E até sobre os servos e servas eu derramarei naqueles dias sobre o meu Espírito. O Senhor tem algo a realizar na sua vida ainda. Porque diz, até as cães, até os cabelos brancos, eu ainda sou teu Deus, diz o Senhor. Aleluia. Desde o ventre até os cabelos brancos, Ele é Senhor sobre a tua vida. Este é o tempo de voltarmos à primeira aliança, a aliança eterna. Há muito que me apareceu o Senhor e me disse, com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí, diz o Senhor. Se lembre dos primeiros dias, retorne aos primeiros dias, igreja do Senhor. Nós voltamos para ti, Jesus. Nós voltamos para ti, Senhor, com um coração que tem sede de novo. Senhor, nos dá sede pela tua presença, pelos teus atos. Nós não precisamos de muitas coisas, Jesus. Uma coisa, apenas uma coisa eu peço ao Senhor, e isso eu buscarei, que eu possa habitar em tua presença todos os dias e contemplar tua beleza e aprender do seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. Ele colocará os nossos pés sobre uma rocha. Retornamos para ti, Senhor, nessa manhã. Colocamos nossos olhos de novo em ti, Senhor. Assim como os servos olham para as mãos dos seus senhores, assim como as servas olham para as mãos das suas senhoras, assim a tua igreja olha para ti e espera em ti. O nosso socorro não vem dos montes, o nosso socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Não dorme, não cochila, abre os nossos olhos, Senhor. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo num tempo como esse. Nosso coração tem sede do Senhor. Eu ministro sobre a sua vida em nome de Jesus. Mais fome, mais fome, mais fome. Ergue as suas mãos como quem recebe. Mais fome, mais fome, mais fome, mais sede, mais sede, mais sede. Serão saciados do Senhor. Receba a vida. Vida no alto, Espírito de fogo, Espírito de glória, vem.
de sacerdotes. O Senhor te ergue. O Senhor te ergue nessa manhã. Igreja viva do Senhor. O Senhor te ergue como sacerdócio real. Te reposiciona o coração de novo. E sobre as nossas testas dizendo santidade ao Senhor. Aleluia. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Não a nós, mas ao teu nome. Santidade, glória, honra, força, domínio, sabedoria e as riquezas das nações ao Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar essa canção.
Aleluia. E vai completar aquilo que Ele começou no seu coração. Glória a Deus. Até o dia de Cristo. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor que está. O Senhor abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue conduzindo vitoriosamente essa igreja preciosa ao lugar que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus. Amém.